Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, domingo 17 de janeiro de 2021, data aí que vamos conhecer o quarto e último time a conquistar o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B e também o adversário do Remo na grande final da Série C, né? Esse vídeo aqui é para falar da partida que vai acontecer logo mais às 18 horas no estádio Novelli Júnior entre Ituano e Vila Nova. O Ituano aí brigando pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova também brigando pelo acesso e também brigando por uma vaga na decisão, né? O Vila Nova, além de brigar pelo acesso, também briga por uma vaga na final. E é sobre esse jogo que nós vamos falar aqui no vídeo. Eu vou trazer informações para vocês a respeito de possíveis escalações, a transmissão ao vivo, transmissão por rádio, trio de arbitragem, que será a FIFA, e a situação de cada um dos times na tabela de classificação. Então essas são as informações que eu vou trazer nesse vídeo a partir de agora. Então vamos lá? Vamos começar então mostrando a situação de cada uma das equipes na tabela de classificação e o que elas precisam fazer para alcançar os seus objetivos nessa rodada, né? Essa daqui é a última rodada dos quadrangulares da Série C, portanto aí não haverá amanhã, né? É só para muitos aqui, a briga vai acabar hoje. Vamos lá, vamos começar pela situação do Ituano. O Ituano é o quarto colocado, tem os mesmos 5 pontos que a equipe do Santa Cruz, porém tem menos 2 gols de saldo, enquanto que o Santa Cruz tem menos 1 gol de saldo. Apesar do Ituano ter mais gols a favor que o Santa Cruz, o saldo de gols do Ituano é pior, né? O que custou para o Ituano aquele quarto gol sofrido no final da partida contra o Brusque, né? E o que o Ituano precisa nessa partida? Ele, antes de mais nada, precisa vencer o Vila Nova, né? O Vila Nova é o segundo colocado com 7 pontos. O Ituano precisa bater o Vila Nova para chegar aos 8 pontos, e aí ele teria que torcer por uma derrota ou empate do Santa Cruz, essa é uma possibilidade, e se o Santa Cruz vencer, a vitória do Santa Cruz não pode ser maior do que a vitória do Ituano diante do Vila Nova, porque o Santa Cruz tem melhor saldo de gols, né? E o Ituano precisa então tirar essa diferença do saldo. Por exemplo, se o Santa Cruz vencer o Vila Nova, ou se o Santa Cruz vencer o Brusque por 2-0, não adianta, por exemplo, o Ituano bater o Vila Nova por 1-0, porque o Santa Cruz ia continuar tendo melhor saldo de gols. Então o Ituano precisa ter uma vitória maior do que a que for a vitória do Santa Cruz diante da equipe do Brusque, né? Então essa é a situação do Ituano. Empate tira qualquer chance de acesso do Ituano, e a derrota então nem se fala, né? O Ituano perdendo, ele termina aí na lanterna do grupo. E pro Brusque, o que o Vila Nova, né, melhor dizendo, o que o Vila Nova precisa nesse jogo? Bom, o Vila Nova é o vice-líder, tem 7 pontos, só depende dele. Se vencer, estará na Série B do ano que vem, né? Aliás, deste ano, né, melhor dizendo, a gente tá tão acostumado a falar ano que vem, mas já virou calendário, né? Então na Série B deste ano já, uma vitória coloca o Vila Nova na Série B. Se o Vila Nova vencer e o Brusque perder ou empatar com o Santa Cruz, o Vila Nova também garante a vaga na decisão contra o Remo. Então, o Vila Nova aí buscando 2 objetivos nesse jogo, né? Um deles é o acesso e o outro é a vaga na final. Agora, se o Vila Nova empatar com o Ituano, ele tem que torcer para que o Santa Cruz não derrote o Brusque, porque se o Santa Cruz derrotar o Brusque e o Vila Nova empatar, as duas equipes vão ficar com 8 pontos ganhos, vão ficar com 2 vitórias, e aí quem vai ter melhor saldo de gols, que aliás já tem melhor saldo de gols, é a equipe do Santa Cruz. Portanto, se o Vila Nova empatar com o Ituano, somente um tropeço do Santa Cruz mantém o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa é a situação das duas equipes na tabela de classificação. Mudando a página aqui, vamos falar sobre transmissão ao vivo, né? O torcedor poderá acompanhar esse jogo através de imagens pela plataforma de streaming da DAZN, né? A DAZN aí que vem mostrando todos os jogos dos quadrangulares da Série C, vai mostrar esse jogo ao vivo para todo o Brasil. Mas se o torcedor não puder acompanhar pelo DAZN, não for assinante da plataforma de streaming, ele terá como opção acompanhar o jogo pelas rádios, né? Aqui na Gazeta do Futebol, e eu deixei aqui o link aqui na descrição, o torcedor ele terá a opção aí de acompanhar por algumas rádios, né? Por exemplo, a Rádio Band News, Rádio Bandeirantes, Rádio Sagres, Rádio Aliança, Rádio CBN Goiânia, Rádio Convenção de Itu e Tropical Propaganda Rádio. Essas foram algumas das rádios que eu postei o link lá na Gazeta do Futebol para o torcedor poder acompanhar essa partida.
Bom, agora vamos falar como é que chegam as equipes para esse jogo decisivo, né? Se as equipes têm desfalque, se as equipes têm jogador voltando de lesão. Vamos começar falando do Ituano. No Ituano, o Cadu, que ficou fora do jogo contra o Brusque por lesão, ele estará à disposição do técnico Vinícius Bergantin, né? Que o treinador do Galo, ele não vai ter desfalques para esse jogo, né? Ou seja, o Ituano não tem jogadores entregues ao departamento médico ou suspenso, porém o treinador deverá fazer algumas mudanças, né? Então é bem capaz que o Ituano aí tenha uma escalação diferente daquela que enfrentou o Brusque na última segunda-feira. Pelos lados do Vila Nova, o técnico Márcio Fernandes terá as voltas do goleiro Fabrício, né? Que perdeu o jogo contra o Santa Cruz na rodada passada por estar com Covid, e também do Mário Henrique, que pelo mesmo motivo perdeu os 2 últimos jogos do Vila Nova no campeonato, né? A partida contra o Santa Cruz e também a partida anterior diante do Brusque. Porém, né, o Maurinho ainda foi diagnosticado, né, testou positivo essa semana para Covid, está afastado e é o desfalque do Vila Nova para esta partida. Portanto, Maurinho desfalcando aí a equipe do Vila Nova nesse jogo aí que pode lhe valer o retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre escalações, né? Vamos começar falando da escalação do Ituano. O provável time do Ituano, né, que estará em campo neste domingo, deverá ter o Pegorari no gol. A defesa formada pelo Pacheco, Léo Santos, Suelton e Breno Lopes. Aí no meio de campo, né, ele terá o Paulinho Dias ou Correia, o Felipe Souto, o Matheus Santos, o Gabriel Tagliari e o Cadu ou o Eduardo Lopes, né? A gente ainda não sabe em que condição física está o Cadu, por isso pode entrar o Eduardo Lopes no lugar dele. E na frente, o Bruno Mota, né, o técnico Vinícius Bergantin. Já no Vila Nova, a possível escalação do Vila Nova terá o Fabrício ou o Marcão no gol, né? A gente não sabe quem que o Márcio Fernandes vai escalar para o gol. Na defesa, o Celcinho, o Donato, o Adalberto e o Mário Henrique ou o Simon, né? No meio de campo, o Yuri, o Pablo, o Dudu e o Alain Mineiro. E na frente, o Thales e o Enan, técnico Márcio Fernandes. A arbitragem para esse jogo. A CBF escalou árbitros FIFA para todos os jogos dessa rodada dos quadrangulares, né? E para esse jogo foi escolhido o Anderson Daronco, ele que é da Federação do Rio Grande do Sul. Ele terá como assistentes o Rafael da Silva Alves, que também é da FIFA e do Rio Grande do Sul, e o Lúcio Biersdorf Flor, que também é da Federação Gaúcha de Futebol, né? Então esse aí é o trio de arbitragem, trio gaúcho para apitar o jogo aí, que poderá definir o acesso de uma dessas duas equipes para a Série B do Campeonato Brasileiro e também, né, poderá aí ou não classificar o Vila Nova para a grande final contra o Remo, né? O Remo que no sábado, mesmo perdendo para o Londrina, né, acabou aí ficando com a vaga na decisão. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito desse jogo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que vão se dar bem, né? Que vai se dar bem, melhor dizendo, nesse jogo aí? Você acha que o Ituano vai vencer, mas vai morrer na praia e não vai conseguir acesso porque o Santa Cruz vai conseguir uma vitória por maior saldo? Você acha que o Ituano vai vencer e vai conseguir o acesso? Você acha que o Vila Nova vai conseguir o acesso, mas não vai chegar para a final? Ou o Vila Nova vai matar 2 coelhos com uma paulada só, vai conseguir o acesso e de quebra vai para a final contra a equipe do Remo? Então deixa aqui seu palpite, seu comentário aqui embaixo aqui. Eu estou muito curioso para saber o que vocês pensam sobre essa partida. Lembrando que assim que terminar os jogos, né, dessa rodada, né, às 8 da noite vai ter uma live aqui no canal para a gente estar repercutindo tudo o que aconteceu nesses 2 jogos, né? Quem subiu, quem foi para a final, quem ficou pelo caminho, as polêmicas, enfim. Vai ser um bate-papo bem legal aí, de cerca de 1h30, e eu espero contar com a participação de todos vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até lá. Valeu!